Na cidade de Santo Amaro, interior do Brasil, uma velha lenda envolve o cemitério local. Dizem que à meia-noite, os mortos saem de suas sepulturas para caçar aqueles que perturbam seu descanso. O cemitério é conhecido por sua aparência sombria, com túmulos desgastados pelo tempo, estátuas de anjos quebradas e uma neblina que nunca desaparece. Os moradores contam histórias horripilantes de pessoas que entraram lá à noite e nunca mais foram vistas. Alguns até relatam ouvir gritos abafados vindos do local, especialmente nas noites de lua cheia. Lucas, Camila, Diego e Renata, um grupo de jovens universitários, decidem desafiar as superstições e investigar o local em uma noite de sexta-feira 13. Lucas, o mais cético, é o líder da aventura. Ele acredita que todas as histórias sobre o cemitério são apenas exageros, enquanto Camila, mais sensível e supersticiosa, hesita, mas decide ir para acompanhar os amigos. Diego, o mais medroso, reluta em ir, mas a insistência de Lucas o convence. Renata, por sua vez, é uma entusiasta de histórias de terror e mal pode esperar para entrar no cemitério e explorar o lugar onde tantas lendas nasceram. Quando o grupo chega ao cemitério, o portão enferrujado e coberto de eras parece um aviso silencioso. Lucas empurra o portão, que range de forma sinistra. Assim que eles entram, o vento parece soprar mais forte, levantando a neblina ao redor dos túmulos. Os 4 amigos caminham devagar, tentando se ambientar, mas logo percebem que o silêncio é estranho e opressor. Não há nenhum som de grilos ou de corujas, só o som de seus passos esmagando folhas secas. Após alguns minutos, Camila vê algo peculiar em uma lápide. É um retrato antigo, desgastado, de um homem com expressão severa. Algo no rosto parece quase vivo. Camila sente um arrepio ao observar o retrato, mas Lucas ri e a chama de medrosa. Diego, nervoso, começa a suar frio, dizendo que deveriam sair. Mas Lucas insiste que acabaram de chegar e que não existe nada assustador ali, apenas túmulos de pessoas esquecidas. Ao continuar caminhando, eles chegam a um mausoléu grande e ornamentado. A inscrição no mármore desgastado diz: Miguel Soares, morto em 1897. Que sua alma nunca descanse. Renata conta ao grupo que Miguel Soares era um fazendeiro temido na região, acusado de bruxaria. Segundo a lenda, Miguel foi enterrado vivo após uma série de crimes macabros, e antes de ser enterrado, ele jurou vingança contra todos que perturbassem seu descanso eterno. Lucas, zombando da história, toca a cruz de ferro no mausoléu e faz uma piada sobre amaldiçoar seus amigos. Mas assim que ele toca a cruz, um vento gelado sopra e eles ouvem um som estranho, como se alguém estivesse arranhando o lado de dentro do túmulo. Diego empalidece e Camila segura o braço dele, dizendo que sentiu algo frio como uma mão gelada tocando seu ombro. Lucas ri novamente, mas logo seu sorriso desaparece quando ele vê a sombra de uma figura se formando atrás de Diego. Tem alguém aqui, Diego sussurra, tremendo. Lucas olha para a sombra e por um breve momento vê o contorno de um homem alto com um chapéu. Mas quando ele pisca, a figura desaparece. Um sussurro ecoa pelo cemitério. Vocês não deveriam estar aqui. O grupo olha ao redor, mas não encontra ninguém. Os 4 começam a sentir o peso do ambiente e a pensar que talvez realmente não devessem estar ali. Contudo, ao tentar sair, percebem que o cemitério parece ter mudado. O caminho de volta está desaparecendo e os túmulos e árvores parecem formar um labirinto ao redor deles. O ar fica cada vez mais frio e os amigos começam a ouvir vozes. Não são palavras claras, mas sussurros distantes, como se os mortos estivessem contando seus segredos. As vozes intensificam-se e cada um deles começa a ter visões perturbadoras de traumas e erros do passado. Camila ouve a voz de sua avó, que morreu anos atrás, dizendo que ela foi uma neta ingrata. Lucas vê visões de um acidente de carro que causou na adolescência, onde ele foi culpado pela morte de um amigo. Diego vê uma versão dele mesmo,
pálida e desfigurada, apontando o dedo e gritando "covarde", enquanto o acusa de fugir de seus problemas. Renata começa a rir histericamente, como se estivesse em transe, dizendo que Miguel está chegando. As visões são tão intensas que os amigos começam a perder a noção da realidade. Em um momento de desespero, Lucas tenta acalmar o grupo, dizendo que tudo é apenas uma alucinação coletiva. Mas quando ele se vira, vê o rosto de Miguel Soares bem próximo ao seu, com olhos vazios e um sorriso de ódio. A figura estende a mão e toca o peito de Lucas, que cai no chão, tremendo e gritando. Camila tenta ajudar Lucas, mas quando o toca, sente uma energia estranha, como se uma presença estivesse passando para dentro dele. Os olhos de Lucas ficam vidrados, e ele começa a falar em uma língua estranha, uma voz que não é a dele. Vocês perturbaram o descanso dos mortos. Agora serão parte deste lugar para sempre, diz Lucas com uma voz distorcida e sobrenatural. Diego e Renata tentam segurar Lucas, mas ele os ataca com uma força inexplicável, jogando-os ao chão. Camila grita, tentando chamar a atenção de Lucas, mas ele parece possuído, com um sorriso sinistro enquanto murmura palavras em latim. Desesperados, eles tentam fugir, mas o cemitério parece se tornar ainda mais sombrio, como se os túmulos estivessem se movendo para bloqueá-los. Em meio ao desespero, Renata lembra de uma lenda que ouviu. Dizem que Miguel pode ser apaziguado com uma oferenda de sangue. Sem pensar, ela corta a palma de sua mão com uma pedra afiada e derrama seu sangue sobre o túmulo de Miguel, pedindo para que ele os deixe ir. Por um momento, tudo silencia. As sombras ao redor recuam, e Lucas desaba no chão, aparentemente recuperado. O cemitério volta ao silêncio, mas o grupo ainda está paralisado pelo medo. Camila tenta ajudar Renata, que está enfraquecida pela perda de sangue, mas ao olhar em volta, percebe que os túmulos agora têm seus nomes gravados nas lápides. O pânico toma conta de todos quando percebem que os nomes deles estão em cada lápide do cemitério, como se já estivessem mortos. Diego começa a chorar e a gritar, dizendo que quer sair dali, mas Lucas o segura, dizendo que precisam manter a calma. No entanto, a cada passo que dão, as lápides parecem multiplicar-se ao redor deles, cada uma com uma foto antiga de seus rostos. Amanhece, e o cemitério agora está vazio. Camila acorda no chão, desorientada e sozinha. Ela olha ao redor e não encontra nenhum sinal dos amigos. Desesperada, ela corre em direção à saída, tropeçando em uma lápide que, ao olhar de perto, percebe que é dela. Ao lado estão as lápides de Lucas, Diego e Renata, todas com a mesma data de falecimento, aquela noite. Com as mãos tremendo, Camila toca a própria lápide e sente o frio do mármore, entendendo que agora é parte da maldição do cemitério. Os sinos da igreja tocam ao longe e a neblina começa a se dissipar, revelando o cemitério deserto e quieto. A câmera afasta-se lentamente, mostrando as lápides enfileiradas e as cruzes enferrujadas que adornam o lugar. No portão, a placa enferrujada agora tem novos nomes gravados, como uma inscrição final que diz: "Aqui jazem aqueles que desafiaram o descanso eterno." Fala aí o que acharam da história. E se vocês já ouviram alguma história sobre cemitério assombrado, deixe nos comentários. A névoa que se erguia do rio Pinheiros, como um véu cinzento e opaco, envolvia o Capão Redondo em um manto de mistério. Aquele bairro, já conhecido por sua violência, havia se transformado em palco de um terror ainda mais profundo e sombrio. Os rumores corriam pelas vielas escuras e becos mal iluminados, como um vírus maligno, contaminando a mente dos moradores. Falavam de um casal, seres grotescos e pervertidos que se alimentavam da carne humana. Maria e João, assim se chamavam os monstros. À primeira vista passavam despercebidos. Ele, um homem magro e esguio, com olhos fundos e um sorriso amarelo que mais parecia um rosnado. Ela, uma mulher corpulenta, de pele pálida e um olhar vago, como se estivesse sempre perdida em um devaneio macabro. Viviam em uma casa abandonada, no fim de uma rua sem saída, um local perfeito para ocultar seus crimes. A noite era o momento em que a dupla saía para caçar.
escolhiam suas vítimas com cuidado, preferencialmente pessoas solitárias e vulneráveis, que se aventuravam pelas ruas desertas do bairro. Com uma agilidade surpreendente, os atacavam por trás, sufocando-as com um pano úmido embebido em cloroforme. Em seguida, arrastavam os corpos para dentro de sua casa, onde um ritual bizarro se desenrolava. A cozinha, antes um lugar comum, havia se transformado em um abatedouro. As paredes estavam manchadas de sangue e o cheiro nauseabundo de carne em decomposição impregnava o ar. Com uma frieza assustadora, Maria e João desmembravam os corpos, separando os pedaços mais tenros. A carne era temperada com ervas e especiarias e depois assada em um forno a lenha, como se fosse um banquete para canibais refinados. Os vizinhos, aterrorizados, ouviam os gritos agudos que vinham da casa abandonada, mas tinham medo de denunciar. Afinal, quem acreditaria em histórias de canibais em pleno século XXI? A polícia, por sua vez, investigava uma série de desaparecimentos, mas não conseguia encontrar nenhuma pista concreta. Um jovem repórter, determinado a desvendar o mistério, começou a investigar por conta própria. Disfarçado de morador de rua, ele se aproximou da casa dos canibais e, escondido entre os arbustos, observou tudo o que acontecia. Durante dias, ele registrou em vídeo as cenas macabras, as idas e vindas do casal e os gritos de suas vítimas. Com as provas em mãos, ele procurou a polícia, mas foi recebido com descrença. No entanto, o repórter não desistiu. Ele decidiu tornar a história pública, publicando as imagens chocantes em um jornal local. A notícia se espalhou rapidamente, causando comoção e revolta em toda a cidade. A polícia, pressionada pela opinião pública, intensificou as buscas e finalmente conseguiu localizar a casa dos canibais. Quando os policiais invadiram o local, encontraram uma cena de horror indescritível. Os corpos mutilados estavam espalhados por todos os cômodos e o cheiro de sangue era insuportável. Maria e João foram presos em flagrante e, após um julgamento rápido e condenatório, foram condenados à prisão perpétua. A história dos canibais do Capão Redondo se tornou uma lenda urbana, um pesadelo que assombrava a cidade. As pessoas evitavam aquela região, temendo encontrar novos monstros escondidos nas sombras, e a casa abandonada, onde tantos crimes foram cometidos, foi demolida como um símbolo da maldade que assolou aquele bairro. Mas a história não termina aí. Dizem que, nas noites de lua cheia, os espíritos de Maria e João vagam pelas ruas do Capão Redondo em busca de novas vítimas. E os moradores, acuados pelo medo, juram ter visto seus rostos pálidos e distorcidos, sorrindo para eles através das janelas escuras das casas abandonadas. Mas me diga nos comentários, vocês já conheciam essa história? A chuva caía em torrentes, transformando a estrada em um rio de asfalto. Meu carro, um Fusca enferrujado, havia me deixado na mão a quilômetros de qualquer sinal de civilização. O celular sem sinal. O medo, um nó na garganta. Lembrava-me da minha avó sempre repetindo: "Nunca pegue carona com estranho, querida." Mas agora, encharcada e tremendo de frio, minhas convicções pareciam tão frágeis quanto o para-brisa rachado do meu carro. Então, ele apareceu. Um caminhão velho e surrado, com uma lona cobrindo a carroceria. O motorista, um homem alto e magro, com um chapéu de feltro cobrindo a metade do rosto, parou ao meu lado. Seus olhos, a única parte visível, brilhavam com uma luz estranha no escuro da noite. Hesitei. A voz da minha avó ecoava em meus ouvidos, mas o frio, a solidão, a exaustão, eles falavam mais alto. Aceitei a carona. O interior do caminhão cheirava a terra molhada e algo indefinível, algo metálico e fétido. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo ruído da chuva e pelo ronco grave do motor. O motorista não disse uma palavra. Eu também não. O medo me paralisava. De repente, senti um toque frio na minha mão. Era uma mão ossuda, seca, com unhas longas e sujas. Olhei para o lado e vi que o motorista não estava olhando para a estrada. Seus olhos estavam fixos em mim e um sorriso lento, cruel, se abriu em seu rosto.
A lona da carroceria se moveu, um raspar metálico que me arrepiou até os ossos. Um gemido baixo, agonizante, ecoou de dentro. Eu gritei, mas minha voz era abafada pelo estrondo da chuva e pelo rugido do motor. O caminhão acelerou e eu vi, através da fresta da lona, uma fileira de olhos brilhando no escuro. Muitos olhos. Olhos famintos. Nunca mais vi minha avó. Nunca mais vi o sol. Nunca mais vi nada além da escuridão. E a chuva. Sempre a chuva. A chuva batia contra o para-brisa como se quisesse quebrar o vidro, enquanto o vento uivava uma canção fúnebre. Eu estava encharcada, tremendo de frio e medo, encolhida no canto da velha caminhonete enferrujada. Nunca peguei carona com estranhos. Nunca. Mas a solidão da estrada deserta, a escuridão implacável e a crescente dor na minha perna torcida me fizeram quebrar minha própria regra. Ele tinha parado sem dizer uma palavra, uma figura sombria surgindo da névoa. Sua silhueta, visível apenas vagamente na luz fraca dos faróis, era ameaçadora. Só vi seus olhos, 2 pontos brilhantes e inquietantes na escuridão, antes de entrar na caminhonete. O cheiro de terra úmida e algo mais, metálico, me atingindo. O silêncio dentro da cabine era opressivo, cortado apenas pelo incessante tamborilar da chuva. Ele não falava. Eu também não. O medo me prendia à garganta, um nó apertado que me impedia de respirar. A cada curva da estrada sinuosa, a caminhonete parecia se inclinar perigosamente, como se estivesse prestes a nos jogar para fora do abismo. A cada estrondo de trovão, eu apertava os olhos, esperando que fosse o fim. De repente ele começou a cantar, uma melodia antiga, macabra, que parecia ecoar do próprio inferno. A voz era rouca, áspera, como se estivesse arranhada por décadas de sofrimento. As letras eram indistintas, mas a melodia me causava uma sensação de pavor visceral. Era uma cantiga de morte, eu tinha certeza. Ele parou de cantar tão repentinamente quanto começou, e a escuridão voltou a pairar sobre nós. Senti seu olhar sobre mim, pesado e frio como a morte. Ele se inclinou e eu vi o reflexo de seu rosto no vidro molhado. Um rosto desfigurado, com cicatrizes profundas e um sorriso cruel, revelando dentes amarelados e pontiagudos. A caminhonete parou. Não era um lugar familiar. Era um lugar isolado, cercado por árvores retorcidas e sombras ameaçadoras. Ele desligou os faróis e a escuridão total nos envolveu. Senti sua mão fria e pegajosa tocar meu braço. Ele sussurrou algo em meu ouvido, uma frase em uma língua que eu não compreendia, mas que me gelou até os ossos. Eu gritei, um grito silencioso sufocado pela minha própria angústia. Lutei, mas era inútil. Sua força era sobre-humana. Ele me puxou para fora da caminhonete, arrastando-me pela terra encharcada em direção às árvores escuras. O cheiro de terra úmida e metal agora era mais forte, misturado com o cheiro nauseabundo de decomposição. Eu sabia naquele instante que nunca mais veria o sol nascer. Nunca mais. Belém fervilhava sob a chuva de fim de tarde. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma de especiarias e frutas do mercado ver-o-peso, enquanto as luzes dos postes projetavam sombras nas ruelas, como figuras que se contorciam sob o ritmo da cidade. Era sexta-feira à noite e o fluxo de pessoas que voltava para casa parecia acelerar. Nas esquinas, táxis paravam para pegar passageiros apressados, mas havia um veículo em especial que abrigava uma história sinistra. Ricardo, um taxista experiente, já havia escutado a lenda da mulher do táxi. Ele costumava ouvir histórias dos colegas. Uma jovem bela e misteriosa que pedia carona apenas para desaparecer no banco de trás, deixando um rastro de perfume floral e um arrepio na espinha. Essas histórias são invenções, pensava ele, um homem cético, com o pragmatismo de quem já havia enfrentado diversas situações perigosas nas noites de Belém. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Por volta das 2 da madrugada, Ricardo dirigia em uma rua deserta do bairro da Cidade Velha,
quando avistou uma mulher solitária na calçada. Usava um vestido branco que parecia brilhar à luz dos faróis. Parou o carro e ela se aproximou. Tinha um olhar distante, quase melancólico, e segurava uma bolsa pequena. Sem trocar muitas palavras, entrou no banco de trás. "Boa noite, para onde a senhora vai?" perguntou Ricardo, sentindo o ar subitamente frio, como se um vento gélido tivesse invadido o carro. Ela murmurou um endereço em voz baixa, tão baixo que ele teve que perguntar 2 vezes. Em seguida, ela não disse mais nada. Apenas olhava pela janela, o rosto refletido no vidro, onde ele percebeu, assustado, que não conseguia ver seu próprio reflexo ao lado dela. Enquanto dirigia, Ricardo sentiu uma estranha sensação de desorientação. A estrada parecia se alongar e as luzes da cidade pareciam ficar cada vez mais distantes. O GPS piscava freneticamente, incapaz de localizar o ponto exato onde estavam. Ele tentou puxar assunto, mas a mulher não respondia, mantendo-se em um silêncio que parecia devorar o som ambiente do carro. Após alguns minutos, Ricardo percebeu que algo estava errado. O taxímetro mostrava uma rota impossível, como se o veículo estivesse rodando em círculos. Ele olhou pelo retrovisor e, para seu espanto, a mulher agora fitava-o diretamente com um olhar vazio, pálido como a lua cheia. "Senhora, me desculpe, mas não entendi o endereço que a senhora deu. Está me escutando?" Ela inclinou-se levemente para a frente e, em um tom que parecia vir de muito longe, sussurrou: "Você não deveria ter parado." Arrepios percorreram a espinha de Ricardo. Ele sentiu a necessidade de parar o carro e pediu que a mulher descesse, mas quando olhou para o banco de trás, ela não estava mais lá. No lugar onde ela estava sentada, havia apenas uma marca úmida, como uma impressão gélida. O cheiro de flores, suave e adocicado, impregnava o ar, como um funeral recente. Tentando entender o que acabara de acontecer, Ricardo encostou o carro em um posto de gasolina. Quando desceu do veículo, foi abordado por um frentista que o olhou com uma expressão de pavor. "O senhor está bem? Parece que viu um fantasma", disse o frentista, apontando para o rosto pálido de Ricardo. Ele contou, ainda trêmulo, sobre a mulher que havia desaparecido. O frentista escutou com atenção e então perguntou: "Essa mulher, ela estava de branco com uma bolsa pequena?" Ricardo assentiu, ainda mais perturbado. "Como você sabe disso?" Todos os anos, exatamente nesta época, alguns taxistas falam de uma passageira misteriosa. Eles dizem que ela é a alma de uma mulher que adorava passear de táxi pela cidade, mas foi assassinada por um motorista. Ela entra no carro, pede para ser levada a um lugar específico e, no meio do caminho, desaparece. Dizem que seu espírito não encontrou paz e que ela vaga à procura de alguém que a escute. Nos dias que se seguiram, Ricardo tentou esquecer o ocorrido. Ele até mesmo tirou alguns dias de folga, mas a experiência assombrava seus pensamentos. Quando voltou ao trabalho, sentia-se apreensivo sempre que passava pelo bairro da Cidade Velha. Mas numa noite de lua cheia, enquanto dirigia pelo mesmo bairro, avistou novamente uma figura feminina na calçada. Contra toda a sua lógica e bom senso, parou o carro. A mulher entrou, silenciosa como da primeira vez, mas dessa vez ele pôde ver seus olhos de perto. Um olhar triste e profundo, com uma sombra de sofrimento. Ricardo não disse uma palavra. Ligou o carro e começou a dirigir como se estivesse em um transe, incapaz de recusar a carona. O ambiente ao redor parecia se transformar. As ruas da cidade desapareceram e ele se viu em uma estrada antiga, ladeada por árvores, enquanto o cheiro de flores enchia o ar novamente. Em algum ponto do caminho, a mulher começou a falar, uma voz baixa, quase etérea, que o envolveu por completo. "Eu adorava andar de táxi, sabe? A liberdade, o vento no rosto. Mas naquela noite algo deu errado. A última coisa que lembro foi o motorista me puxando para fora do carro e eu tentei gritar, mas ninguém ouviu." A voz dela se tornou um lamento e Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era como se sua dor tivesse se transferido para ele, cada palavra carregando o peso de um passado trágico. Ele tentou desviar o olhar, mas ela continuava a fitá-lo intensamente,
como se estivesse tentando dizer algo que ele não compreendia completamente. "Por favor, me ajude a encontrar paz", ela sussurrou. "Leve-me ao lugar onde fui abandonada." Guiado por uma intuição inexplicável, Ricardo dirigiu por estradas esquecidas até uma clareira próxima ao rio Guamá, um lugar onde a vegetação parecia sufocar tudo ao redor. Ao parar o carro, a mulher desceu e caminhou em direção à água. Ricardo seguiu-a, como se estivesse hipnotizado. Ela se virou para ele uma última vez, com um sorriso de gratidão, e desapareceu na névoa da madrugada. Ricardo ficou parado, sentindo o silêncio ao redor, a sensação de que finalmente algo havia sido resolvido. Naquela noite, quando voltou ao carro, o cheiro de flores havia desaparecido. E embora nunca mais a tivesse visto, sabia que ela, finalmente, havia encontrado paz. Os anos se passaram, mas Ricardo continuou a contar a história para quem quisesse ouvir. Ele se tornou conhecido entre os taxistas de Belém como o homem que ajudou a alma perdida. A lenda da mulher do táxi ganhou novas nuances, mas todos sabiam que era mais do que uma simples história de assombração. Era uma história de redenção, de uma alma que, finalmente, encontrou seu descanso, graças a um homem que decidiu ouvir seu último pedido. Mas me diga nos comentários, o que achou dessa história? Amélia West era uma garota pálida e quieta, com olhos profundos e ansiosos, uma figura quase invisível para quem a via pela primeira vez. Criada por sua avó Adelaide, uma mulher severa e religiosa, Amélia crescera com uma estranha combinação de medo e culpa. Sua avó acreditava que Amélia era anunciada, uma criança com dons inexplicáveis, porém perigosos, concedidos por forças obscuras. Para Adelaide, esses dons precisavam ser contidos, reprimidos e, acima de tudo, exorcizados. Desde pequena, Amélia percebia o efeito que causava ao seu redor. Pequenos acidentes aconteciam com frequência. Objetos caíam das prateleiras sem ninguém por perto, portas batiam sem vento, e as luzes tremulavam quando ela ficava ansiosa ou triste. Sua avó sempre observava com um olhar gélido e reprovador, murmurando orações como se quisesse afastar algum demônio. Essa constante desconfiança fez Amélia acreditar que ela realmente era um problema, algo que precisava ser corrigido. Na escola, a vida de Amélia era um tormento. Enquanto seus colegas passavam os dias rindo e conversando, ela se isolava, com medo de chamar atenção e despertar o desprezo alheio. Ela era alvo fácil para o bullying, pois sua aparência e seu comportamento estranho a tornavam uma figura de zombaria. Seu cabelo era escuro e desgrenhado, seu corpo magro parecia frágil, e ela usava roupas antiquadas que cobriam cada centímetro de sua pele pálida. Além disso, sua avó insistia que Amélia não podia participar de atividades sociais mundanas, o que a mantinha sempre distante e diferente. Aos 16 anos, Amélia começou a perceber que sua raiva também tinha consequências. Sempre que era humilhada, sentia uma energia desconhecida crescendo dentro dela, como se cada insulto e risada cruel alimentassem algo obscuro. Em uma tarde comum, durante a aula de ginástica, um grupo de meninas decidiu brincar com Amélia mais uma vez. Jogaram balões de tinta sobre ela, rindo do seu desespero e filmando tudo com seus celulares. A tinta escorria pelo rosto de Amélia e a sensação de humilhação a fez tremer. De repente, algo dentro dela pareceu romper-se. Os armários de metal ao redor começaram a vibrar e a amassar, emitindo um som ensurdecedor. Assustados, os alunos saíram correndo. Amélia permaneceu ali, imóvel, sentindo-se poderosa pela primeira vez. Ela voltou para casa em silêncio, mas Adelaide logo percebeu a mudança. Ela sabia que algo havia despertado dentro da neta. Com olhos frios, a avó a trancou no porão, afirmando que precisaria de uma purificação. Adelaide realizou um ritual no qual repetia frases bíblicas e borrifava água benta sobre Amélia. A garota não resistia, mas algo dentro dela gritava para ser libertado. Mesmo assim, a avó sentiu que isso não era suficiente. Nos dias que se seguiram, Adelaide manteve Amélia sob vigilância ainda mais rígida, impondo jejuns e orações.
Cada dia parecia mais difícil para Amélia, que sentia aquela energia crescer cada vez mais, incontrolável, como um vulcão prestes a explodir. Enquanto isso, o evento da escola virou um rumor estranho, algo que ninguém conseguia explicar. As coisas se complicaram com o baile de formatura. Um dos garotos populares, Trevor, foi encorajado por um grupo de amigos a convidar Amélia como uma piada cruel. Ele se aproximou dela no corredor, sorrindo com falsidade, dizendo que queria que ela fosse sua acompanhante. Amélia hesitou, mas aceitou, na esperança de que finalmente pudesse ser aceita, de que aquilo fosse o início de uma nova vida. Quando a noite do baile chegou, Adelaide relutou em permitir que Amélia fosse. Depois de horas de discussões e promessas, a avó cedeu, mas com uma condição. Ela mesma levaria Amélia e a buscaria ao final do evento. Antes de sair, Adelaide deu um vestido azul desbotado para Amélia, algo guardado no fundo do armário, coberto de poeira. Para Amélia, aquele simples presente significava muito. Pela primeira vez, ela se sentiu bonita e confiante. No salão de baile, os olhares se voltaram para ela quando entrou. Pela primeira vez, Amélia se sentiu parte do mundo que sempre a excluíra. Ela e Trevor dançaram, e por alguns momentos ela esqueceu-se da solidão. Mas quando o relógio se aproximava da meia-noite, Trevor e seus amigos colocaram seu plano em ação. No meio da pista, quando a atenção de todos estava voltada para Amélia, um balde de tinta vermelha foi derramado sobre ela. O líquido escorreu pelo seu rosto, manchando o vestido e pintando-a de vergonha e dor. Os gritos de surpresa foram substituídos por risadas e flashes de celulares registrando a humilhação. Nesse instante, algo dentro de Amélia finalmente se libertou. O salão foi tomado por uma força invisível. Amélia sentiu a raiva percorrer seu corpo e o ambiente respondeu a ela. As luzes começaram a piscar descontroladamente. Os cabos de energia estalaram e se romperam. Faíscas surgiram por todos os lados. As portas se trancaram, impedindo qualquer tentativa de fuga. Cadeiras voaram pelo ar, espelhos estouraram, e um cheiro de queimado começou a se espalhar pelo salão. Pânico se instaurou entre os convidados, mas Amélia mantinha o olhar fixo, implacável, como uma figura vingativa. Em um ato de desespero, Trevor tentou se aproximar, mas um móvel pesado o atingiu com força, lançando-o longe. Alunos e professores corriam de um lado para o outro sem saída. Cada canto do salão parecia responder ao desejo de vingança de Amélia, que observava o caos ao seu redor com uma expressão inalterada, quase serena. Adelaide, que aguardava do lado de fora, ouviu os gritos e correu para o ginásio. Ela conseguiu abrir uma das portas e se deparou com o caos. O olhar vazio de Amélia encontrou o da avó. E por um breve instante, Adelaide percebeu que a neta havia se perdido para sempre. Com uma voz fraca, ela tentou chamá-la, mas Amélia não reagiu. Os gritos cessaram e o salão ficou em silêncio. O olhar de Amélia se suavizou e, com um último suspiro, ela caiu no chão. Quando Adelaide se aproximou, segurou a mão da neta, enquanto o ginásio desmoronava em uma onda de fogo e escombros. Naquela cidade, a noite do baile se tornou uma lenda. Alguns acreditavam que Amélia havia desaparecido. Outros diziam que Adelaide perambulava entre as ruínas em busca da neta perdida. O que restou foi apenas o eco de um evento inexplicável, marcado pela fúria contida de uma garota que desejava apenas ser aceita. A escuridão estava sempre presente na vida de Emily Rose, desde sua infância. Aqueles que a conheciam na pequena cidade de Redwood notavam algo diferente em seu olhar. Um vazio que, mesmo na juventude, parecia esconder segredos pesados demais para uma criança. As poucas vezes em que mencionou ver figuras negras ou ouvir vozes nas sombras foram ignoradas por seus pais. Preocupados, acharam que os relatos eram apenas delírios infantis. Com o passar dos anos, a situação se agravou. Quando completou 18 anos, Emily começou a sofrer de sonambulismo severo, acordando em lugares cada vez mais distantes de casa. Em uma das noites mais perturbadoras, Emily se encontrou no cemitério local, com os braços cobertos de arranhões.
Seus olhos estavam inchados e as mãos cheias de terra, como se tivesse cavado algo. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o comportamento. E enquanto seus pais insistiam em remédios e terapia, Emily se afundava cada vez mais no terror do inexplicável. A possessão e os primeiros sinais. As noites de Emily logo se tornaram um pesadelo interminável. Ela começou a ouvir uma voz grave que a chamava repetidamente pelo nome. Seus pais, desolados, ouviram-na gritar no meio da noite: "Não, me deixe em paz. Você não pode me tocar." Quando corriam ao quarto dela, a encontravam em transe, os olhos fixos em um ponto distante, murmurando palavras em línguas que eles jamais haviam ouvido. Nos dias seguintes, Emily parecia incapaz de explicar o que acontecia, mas começou a se isolar, evitando contato com qualquer pessoa. Uma noite, em meio ao sono, Emily foi novamente levada para um lugar distante de casa. Desta vez, ela acordou no altar de uma igreja abandonada, encharcada pela chuva, com as roupas rasgadas e marcas de mãos ao redor do pescoço, como se alguém a tivesse estrangulado. Ninguém conseguia explicar como ela tinha ido parar lá, nem como retornara. Aos poucos, começou a entender que aquilo não era apenas sonambulismo, mas algo mais sinistro. As manifestações e o início da desesperança. Os eventos sobrenaturais logo se tornaram uma constante na casa dos Rose. As portas se fechavam sozinhas, enquanto sombras dançavam pelas paredes. Certo dia, sua mãe entrou no quarto de Emily e a viu de pé, encostada à janela, com os olhos completamente negros, murmurando palavras num idioma incompreensível. Ao tocá-la, sentiu um frio inumano e foi lançada para trás, como se uma força invisível a tivesse empurrado. Emily tornou-se mais agressiva e passou a se recusar a comer. Certo dia, ao ser questionada por seu pai, ela gritou numa voz grave e rouca que não era sua. Naquele instante, perceberam que Emily estava sendo possuída por algo além de sua compreensão. A família procurou o padre Dominic, que já era conhecido na região por ter lidado com casos inexplicáveis. Dominic foi até a casa dos Rose e, ao entrar, sentiu um peso imediato em seus ombros. O ambiente estava carregado de uma energia que fazia a respiração dele se tornar pesada. Ao olhar para Emily, viu uma jovem marcada pela dor, com profundas olheiras e um semblante desfigurado pelo medo e pela angústia. Dominic começou a orar, mas Emily, ou a entidade que a possuía, reagiu de forma brutal. Com uma força sobre-humana, ela tentou atacá-lo, mas foi contida pelos familiares e amarrada ao leito. O exorcismo e as revelações sinistras. O exorcismo foi marcado para uma noite fria e úmida de outubro. Emily foi levada à igreja abandonada onde havia aparecido antes. Amarrada em uma cadeira, suas mãos e pés firmemente presos, ela fitava o padre com um olhar vazio, enquanto uma aura de puro mal emanava de seu corpo. Dominic iniciou o ritual, recitando orações e salmos, mas a cada palavra que ele proferia, Emily ria, com um som grotesco que ecoava pelo ambiente. "Ela é minha, ela sempre foi minha." A voz rouca de Emily parecia ser de outro mundo, e seus olhos assumiam uma cor que ia além do natural, um preto profundo, sem vida. O padre continuou com as orações, mesmo sentindo a pressão aumentar ao seu redor. Ao longo das horas, as manifestações sobrenaturais se intensificaram. A temperatura despencou, enquanto vultos de rostos desfigurados surgiam das sombras, observando a luta entre Dominic e a entidade que possuía Emily. Cada vez que ele tentava avançar com o ritual, as velas ao redor se apagavam e uma névoa densa invadia o espaço, tornando o ar quase irrespirável. "Eu sou o pecado encarnado. Sou todos os que caíram. Sou o princípio e o fim deste mundo", vociferou a entidade, enquanto Emily contorcia o corpo violentamente, desafiando as amarras que a prendiam. O padre Dominic, apavorado, percebeu que a força que habitava Emily era antiga e poderosa. Era algo que ia além de qualquer exorcismo que ele já havia realizado.
Ele tentou continuar, mas a entidade parecia prever cada palavra que ele diria, e zombando, repetia as orações com sarcasmo, enfraquecendo o poder das bênçãos. Emily, entre gritos e choros, implorava para que aquilo acabasse. E por breves momentos, seu rosto retornava ao semblante de uma jovem assustada, presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mas logo a entidade reassumia o controle, amaldiçoando todos ao seu redor. Após horas de luta intensa, o ritual chegou ao seu ponto culminante. O padre Dominique, exausto e sem esperanças, levantou o crucifixo e pronunciou as últimas palavras de exorcismo com todo o fervor que lhe restava. Emily soltou um grito tão profundo e horripilante que fez as paredes tremerem antes de cair desfalecida. O desfecho e o eterno terror. Após o exorcismo, Emily permaneceu em um estado de torpor por dias, sem qualquer reação ao ambiente ao seu redor. Aos poucos, ela foi se recuperando, mas uma mudança irreversível havia ocorrido. Emily Rose não era mais a mesma. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora pareciam vazios, como se tivessem sido consumidos pela entidade que a possuía. A família decidiu se mudar de Redwood, mas, onde quer que fossem, Emily sempre era acompanhada por sombras e uma sensação de frio. Havia relatos de pessoas que diziam ouvir sussurros vindo da antiga igreja em noites sem lua. Os moradores locais passaram a evitar o lugar e ele foi gradualmente abandonado, tomado pelo tempo e pelo medo. Mas Emily sabia que um dia aquela presença voltaria. Ela ouvia a voz em seus sonhos, um sussurro que lhe dizia para retornar à igreja. Sabia que nunca estaria realmente livre, e na calada da noite, enquanto olhava para o vazio, sentia que aquilo que havia dentro dela nunca fora realmente embora. Mas me diga nos comentários o que achou dessa história. E se você já passou por algo parecido? Nas trevas das montanhas de Porto Rico, surgiu uma ameaça sinistra. Uma criatura tão aterrorizante que o medo cravaria suas garras em qualquer um que ousasse dizer seu nome. No silêncio da noite, os fazendeiros começaram a encontrar suas cabras e ovelhas mutiladas, corpos drenados de sangue, com feridas profundas, como se algo monstruoso tivesse se alimentado de suas almas. Muitas testemunhas afirmaram ter visto sombras estranhas, algo se movendo rapidamente entre as árvores. Uma pequena criatura com olhos brilhantes e garras afiadas, que não deixava rastros, apenas destruição. O ar frio trazia uivos distantes, e logo a lenda do chupacabra se espalhou como fogo pelas vilas. Os relatos se multiplicaram, todos descrevendo uma besta faminta não por comida, mas por puro prazer sádico. Não havia escapatória. Diziam que o chupa-cabra podia sentir o cheiro do medo, rastreando o som de corações aterrorizados. Cada amanhecer trazia mais carcaças de animais, e cada noite, mais gritos abafados no vento. A criatura continuava seu caminho sangrento pela América Latina, deixando apenas uma certeza aterrorizante. Quando o sol se põe e as sombras dominam a terra, o chupacabra espreita, esperando, sedento e faminto por algo mais do que apenas sangue. Com o passar dos anos, a lenda do chupacabra se transformou em um pesadelo que assombrava a América Latina. As descrições da criatura se tornaram cada vez mais grotescas, com relatos de seres com pele escamosa, espinhos afiados como agulhas e uma força sobre-humana. Alguns diziam que possuíam a capacidade de se camuflar nas sombras, tornando-os praticamente invisíveis. Outros juravam ter visto olhos que brilhavam como brasas no escuro, capazes de hipnotizar suas vítimas. As histórias se multiplicavam, cada qual mais horripilante que a anterior. Falava-se de ataques a humanos, de pessoas que desapareciam sem deixar vestígios e de marcas estranhas encontradas em corpos, como se tivessem sido submetidos a algum tipo de ritual macabro. A lenda do chupacabra se infiltrou na cultura popular,
inspirando filmes, livros e até mesmo músicas, alimentando o medo e a fascinação pelo desconhecido. Em algumas regiões, o chupa-cabra passou a ser associado a forças sobrenaturais, como demônios ou entidades malignas. Rituais e oferendas eram realizados na tentativa de aplacar a ira da criatura, mas nada parecia funcionar. A cada novo ataque, o pânico se espalhava e as comunidades viviam em constante estado de alerta. A igreja, por sua vez, tentava oferecer explicações racionais para os acontecimentos, atribuindo os ataques a animais selvagens ou a fenômenos naturais. No entanto, suas palavras de conforto pouco serviam para acalmar os corações aterrorizados. A crença na existência do chupa-cabra era tão forte que qualquer tentativa de desmistificá-la era vista como uma blasfêmia. Com o tempo, a lenda do chupa-cabra se espalhou para além das fronteiras da América Latina, alcançando os Estados Unidos e outras partes do mundo. Em cada lugar por onde passava, a criatura deixava um rastro de medo e destruição, alimentando a imaginação de milhões de pessoas. Mas afinal, o chupa-cabra existe mesmo? A resposta para essa pergunta continua sendo um mistério. Alguns acreditam que se trata de uma criatura real, um predador desconhecido que habita as florestas e as montanhas. Outros defendem a teoria de que é apenas uma lenda, uma criação da mente humana, alimentada pelo medo e pela superstição. O que se sabe de certo é que a lenda do chupa-cabra continua viva e que a criatura continua a assombrar a imaginação das pessoas. Seja ela real ou fruto da nossa imaginação, o chupa-cabra representa um dos maiores mistérios do mundo, uma força da natureza que desafia qualquer explicação racional. E assim, a lenda se perpetua, um lembrete de que as sombras da noite podem esconder criaturas mais terríveis do que qualquer um possa imaginar. Quando o sol se põe e a escuridão envolve a terra, é preciso ter cuidado, pois o chupa-cabra pode estar à espreita, esperando pelo momento certo para atacar. A casa dos meus avós sempre foi um refúgio tranquilo, uma construção velha e simples, em uma área rural distante da cidade. Quando meus pais precisavam viajar, era para lá que eu ia, especialmente durante as férias de verão. Eu tinha 12 anos quando comecei a perceber que algo estranho acontecia ali. Era como se a casa escondesse um segredo sombrio que se revelava apenas para os mais desavisados, ou para aqueles que ousassem acordar às 3 da madrugada. Tudo começou em uma noite abafada de verão. O relógio da sala ecoava na casa, com seu tic-tac constante, criando uma sensação de tensão à medida que a noite avançava. Meus avós já estavam dormindo e eu me revirava na cama, incapaz de fechar os olhos. Era como se algo invisível estivesse me puxando, forçando-me a ficar acordado. Eu olhei para o relógio ao lado da cama. 2h59 da manhã. O silêncio era tão profundo que meus próprios pensamentos pareciam altos demais. Quando o ponteiro do relógio atingiu o número 3, senti uma mudança no ar. O tic-tac do relógio parou de repente, como se o tempo tivesse sido interrompido. A temperatura na casa despencou e uma brisa gélida percorreu o quarto, embora as janelas estivessem fechadas. Meu corpo ficou rígido de medo e algo me forçou a olhar para a porta. Ela estava entreaberta, o que era estranho, já que eu sempre a fechava antes de dormir. Hesitante, levantei-me da cama, puxado por uma curiosidade doentia. Conforme me aproximava da porta, uma voz baixa e sussurrante encheu o ar. Não conseguia entender as palavras, mas sentia a maldade nelas. Atravessei o corredor escuro em direção à sala, onde o relógio de parede ainda estava congelado em 3 horas da madrugada. Ao lado da lareira percebi uma sombra. Não era uma sombra qualquer, ela tinha uma forma humana, mas algo estava errado, distorcido. Seus membros pareciam alongados demais e a cabeça era um borrão de escuridão. Meu coração batia tão forte que pensei que ia explodir. Queria correr, mas meus pés estavam colados ao chão. A sombra se moveu lentamente em minha direção, sem emitir som algum. Quando chegou a poucos metros de mim,
pude ouvir uma respiração pesada, como se algo estivesse lutando para permanecer neste mundo. "Você acordou", sussurrou a sombra. A voz era fria e raspada, como se tivesse vindo de um poço profundo e antigo. O medo me consumiu, mas de alguma forma consegui responder. Quem é você?" A sombra não respondeu imediatamente. Em vez disso, se aproximou mais e a escuridão ao seu redor se tornou tão densa que parecia estar sugando a luz da sala. Quando a figura estava a apenas um passo de distância, eu pude ver seus olhos, 2 pontos brilhantes, como brasas incandescentes que perfuravam a minha alma. "Nós acordamos", sibilou a criatura, enquanto sua mão esquelética se erguia, estendendo-se para mim. Desesperado, tropecei para trás, batendo na parede. O relógio, como que respondendo ao pânico, começou a funcionar novamente. Num piscar de olhos, a sombra desapareceu. Tudo voltou ao normal. A sala estava fria e vazia, como se nada tivesse acontecido. Corri de volta para o meu quarto e me enfiei debaixo das cobertas tremendo, sem ousar fechar os olhos novamente. Fiquei ali até que o sol surgisse no horizonte, mas sabia que algo havia mudado naquela noite. Algo sombrio havia sido despertado. Nos dias seguintes, a rotina na casa dos meus avós parecia normal, mas todas as noites, quando o relógio se aproximava das 3 da manhã, eu me sentia observado. Não importava onde estivesse, a sensação de uma presença próxima era inescapável. Decidi não contar nada a meus avós. O que eles poderiam fazer? Eles nunca acreditariam em uma história como essa. Eu mal acreditava. Foi na 4ª noite que as coisas pioraram. Estava novamente tentando dormir quando ouvi um som estranho vindo do sótão. Um arranhar lento, como unhas raspando na madeira. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas a minha imaginação. Mas o som persistia, crescendo em intensidade, até que se transformou em batidas surdas. Olhei para o relógio. 2h59. A batida no sótão ficou mais alta. Fechei os olhos, esperando que, quando desse 3 horas, tudo acabaria como antes. Mas desta vez, não foi assim. O relógio parou novamente às 3, mas a presença sombria não estava mais satisfeita em me assustar à distância. Algo desceu do sótão. Ouvi o ranger das tábuas acima de mim e o som pesado de passos descalços descendo as escadas. Segurei a respiração, paralisado pelo terror. As batidas pararam, mas os passos continuaram agora no corredor, perto da porta do meu quarto. Não podia mais fingir que era apenas minha imaginação. 3h da manhã havia se tornado o horário da manifestação de algo terrível naquela casa. Algo que, por algum motivo, estava ligado a mim. E desta vez, ele estava dentro do quarto. Senti a presença, ainda sem me mover. O ar ao meu redor estava gelado. Abri os olhos e lá estava ela. A mesma sombra da outra noite, mas desta vez mais sólida, mais real. E ela sorria. Um sorriso largo, impossível, que se estendia de orelha a orelha, revelando dentes afiados. "Você não deveria ter acordado", disse ela, sua voz reverberando na minha cabeça como um grito abafado. O chão sob meus pés pareceu ceder e fui lançado em uma escuridão sem fim. Quando acordei, estava no meu quarto, mas algo estava diferente. O relógio ao lado da cama mostrava 3h02. O som de tic-tac havia desaparecido para sempre. Eu sabia então que nunca mais seria o mesmo. Algo havia entrado em mim, algo que não poderia ser explicado ou combatido. Desde aquela noite, todas as madrugadas, às 3 horas, sinto a presença ao meu lado. Ela não fala, não se move, mas está lá, assistindo, esperando por algo. E sei que um dia ela vai fazer mais do que apenas observar. Quando contei a história para meus avós, eles trocaram olhares nervosos, mas não disseram nada. Só mais tarde, descobri que meu avô tinha um segredo sombrio. Ele, também, havia enfrentado a maldição das 3h quando era criança. E assim como eu, ele sabia que uma vez que você acorda àquela hora, você nunca mais está sozinho. Agora eu espero. Cada madrugada, com o relógio parado às 3h, sentindo que o tempo não é mais meu. Porque quando o relógio marca a 3ª hora da manhã,
algo sempre acorda junto com você. Mas me diga nos comentários o que achou dessa história e se você já passou por algo parecido. O Hospital São Lázaro, abandonado por décadas, mantinha-se erguido como um monumento sômbrio sobre a colina, com sua fachada envolta em musgo e trepadeiras que pareciam apertar a estrutura como dedos verdes e tortuosos. Durante o dia, o edifício era um gigante adormecido, imóvel e desolado, mas à noite revelava uma história completamente diferente. Um silêncio opressivo reinava no ar, apenas interrompido pelo sussurro do vento que atravessava as janelas quebradas. Algo estava profundamente errado naquele lugar, algo que tanto atraía quanto repelia os curiosos na mesma intensidade. Diziam que as almas dos pacientes falecidos jamais deixaram o hospital. Suas vozes, impregnadas de dor e desespero, ainda ecoavam pelos corredores longos e escuros. Em noites especialmente silenciosas, alguns afirmavam ser possível ouvir o som de cadeiras de rodas rangendo, como se fantasmas ainda vagassem pelos antigos quartos. Entre as lendas mais aterrorizantes, destacava-se a da enfermeira-chefe, Irmã Agnes. Uma figura imponente tanto em vida quanto em morte. Era descrita como uma mulher alta e esquelética, sempre trajando um véu branco manchado de sangue, com olhos fundos e perturbadores que encaravam o vazio de forma inquietante. Muitos diziam tê-la visto perambulando pelos corredores, uma sombra silenciosa à procura de algo ou alguém. Apesar das advertências e das histórias assustadoras, um grupo de estudantes universitários decidiu que seria interessante explorar o Hospital São Lázaro. Movidos pela curiosidade juvenil e uma boa dose de imprudência, acreditavam que as lendas não passavam de contos para assustar crianças. Naquela noite, com lanternas tremeluzentes e celulares em mãos, o grupo subiu a colina. À medida que se aproximavam, o hospital, que já era gigantesco, parecia se agigantar ainda mais. O vento soprava de maneira estranha, como se o próprio edifício os alertasse para que não entrassem. Ignorando os sinais, seguiram em frente. Ao passarem pelo portão de ferro enferrujado, que rangia sinistramente, uma sensação de desconforto tomou conta de todos. O ar dentro do hospital era pesado e úmido, impregnado por um odor fétido, uma mistura de mofo e algo muito mais perturbador. O cheiro metálico e adocicado de sangue, como se algo terrível e antigo tivesse acontecido ali, e suas marcas ainda permeassem as paredes. As lanternas mal conseguiam iluminar o caminho, e as sombras pareciam se mover por conta própria, como se a escuridão fosse viva. Conforme avançavam pelos corredores intermináveis, as paredes de gesso rachado pareciam sussurrar. O hospital parecia observá-los, aguardando o momento certo para agir. De repente, um som distante, um gemido vindo das profundezas do hospital, interrompeu o silêncio. Eles se entreolharam, incertos. Ninguém queria admitir o medo crescente, mas a verdade é que todos estavam começando a se arrepender de ter ido até ali. Seguindo o som, chegaram a uma ala especialmente deteriorada. O chão estava coberto de destroços e as paredes pichadas com símbolos incompreensíveis. As portas dos quartos estavam arrancadas ou penduradas por uma única dobradiça, como se uma força violenta tivesse passado por ali. Então ouviram novamente. Um gemido fraco, quase como o último suspiro de alguém à beira da morte, vinha de uma sala escura à frente. A hesitação era palpável, mas a curiosidade venceu. Com mãos trêmulas, um dos estudantes empurrou a porta que rangeu alto. A sala estava envolta em completa escuridão, exceto pelo fraco feixe da lanterna. No centro havia uma cama de ferro enferrujada. Sobre ela, envolto em panos rasgados e desbotados, estava o que parecia ser um corpo. Porém, não era um corpo comum. Os ossos esqueléticos estavam dispostos de maneira estranha, como se tivessem sido deixados ali para serem exibidos. O mais perturbador, entretanto, era a sutil movimentação. Algo naquela sala indicava que o corpo ainda estava, de alguma forma, vivo. Antes que pudessem processar a visão aterrorizante, um dos estudantes soltou um grito de puro terror. O som ecoou pelas paredes, misturando-se com os sussurros que agora se tornavam gritos angustiados. Subitamente, as lanternas começaram a falhar. Primeiro piscavam, depois se apagaram completamente, mergulhando-os em uma escuridão densa e opressiva. O pânico dominou o grupo. O frio que antes percorria o hospital parecia se intensificar, envolvendo-os como uma mortalha gélida.
Agora não eram apenas sussurros que ouviam, mas também passos pesados, como se algo ou alguém se aproximasse rapidamente. O chão vibrava com cada passo e os estudantes começaram a correr. Corriam pelos corredores labirínticos, tropeçando nos escombros, escorregando no chão úmido e pegajoso, enquanto buscavam desesperadamente a saída. Entretanto, o hospital parecia ter seus próprios planos. O caminho pelo qual haviam chegado parecia ter mudado. Corriam em círculos, sempre retornando aos mesmos lugares, como se o prédio estivesse brincando com eles. Cada porta que tentavam abrir estava trancada ou levava a uma sala sem saída. Os passos ficavam cada vez mais próximos e o desespero aumentava. Ofegantes corriam mais rápido, movidos pelo medo. Finalmente, após o que parecia ser uma eternidade, avistaram a luz da lua entrando por uma janela quebrada no fim de um corredor. Com suas últimas forças, correram em direção à saída. Ao cruzarem o portão do hospital, o silêncio voltou subitamente, como se o edifício houvesse desistido da perseguição. Desceram a colina em pânico, sem se atrever a olhar para trás. Quando finalmente chegaram à segurança da cidade, caíram ao chão, exaustos e em choque. As imagens da noite horrível os perseguiriam para sempre. Os ossos que se mexiam, os sussurros transformados em gritos, o frio glacial que os envolveu e, acima de tudo, a sensação de que algo os havia seguido até ali. Nunca mais voltaram ao hospital, e com o tempo o grupo se separou, cada um carregando o peso daquela noite sombria. O Hospital São Lázaro, no entanto, permanecia lá, esperando pacientemente por seus próximos visitantes.